Opa, tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui para mais uma aula nossa de Sociologia do segundo ano do ensino médio. Essa aula que nós vamos debater sobre aspectos importantes que começamos na nossa última aula, no nosso último encontro, entendendo um pouco mais sobre o estabelecimento, a formação do campo da antropologia e agora avançando sobre temáticas importantes desse campo, como é o caso principalmente de entendermos a relação entre cultura e civilização, perfeito? Primeiro eu estou começando essa aula, galera, mostrando para vocês a nossa plataforma, né, a Natureza Cloud. Como vocês sabem, todas as semanas vocês precisam acessar a plataforma para poder ter acessos tanto a conteúdos exclusivos. Eu sei que pode ser que eventualmente alguém aqui no YouTube esteja acompanhando essa aula, mas aí obviamente os conteúdos exclusivos, disponibilidade dos slides, enfim, e outros materiais, questões, tirar as dúvidas, tudo isso é feito exclusivamente para os alunos do Colégio Natureza por meio da plataforma Natureza Cloud, perfeito? Então vocês aí, nossos alunos do Natureza, acessem a plataforma e obtenham ali todos os conteúdos, tá certo? Tanto os slides que estarão disponíveis e a orientação das atividades que vocês precisam fazer ao longo dessa semana. Perfeito, pessoal? Então nós vamos começar aqui a nossa aula, tá certo? Vou projetar aqui, ó, vai ficar dessa forma na tela, fica bem bacana, né? Vocês conseguem tanto observar, só ajustar a câmera, pronto. Vocês conseguem tanto observar bem aí os slides, quanto também me ver ao longo dessa explicação, tudo bem? Vamos que vamos então, galera, começando a nossa aula de hoje. Sociologia, aula 3, Cultura e Civilização, uma aula aí que é para o pessoal do segundo ano do ensino médio. Primeira coisa, pessoal, nessa aula vocês vão perceber que ela vai ser mais rápida do que a última, tá? Teve até alguns de vocês que me escreveram ao longo dessa semana dizendo: poxa, Brunão, a aula foi pesada, hein, cara? Aquela outra que você contou sobre todo o contexto de surgimento da antropologia, relacionou esse contexto de surgimento com o colonialismo num primeiro momento, do período ali dos grandes descobrimentos, para poder entender toda a relação com o outro, a questão da alteridade, né, todo aquele espanto, aquela incompreensão por parte, principalmente, dos colonizadores europeus em relação ao que identificaram aqui na América, até chegarmos no século XIX, né, com o período do neocolonialismo, portanto, e aí sim já as bases mais sedimentadas do pensamento, né, uma discussão já mais científica sobre a ideia de cultura e a própria formação e estruturação da antropologia com a formação de antropólogos no sentido mais estrito do termo, né, como esses profissionais formados nessa área, nessa ciência, para pensar o homem, tá certo? Então nós fizemos todo esse caminho, nós percorremos todo esse caminho que vai desde as contribuições iniciais da própria filosofia para se debater a respeito do homem, até nós temos essa profissionalização do campo da antropologia, perfeito? Nos encontros posteriores, pessoal, nós ainda vamos falar um pouco mais sobre esses antropólogos, tá certo? Mas hoje o nosso objetivo é nos concentrarmos a respeito sobre dois conceitos centrais, né? Dois conceitos, duas ideias centrais da antropologia, que é a ideia, por um lado, de cultura e, por outro, de civilização, ou mesmo quanto essas ideias, esses conceitos, essas concepções estiveram intimamente relacionadas em alguns contextos, como foi o caso, por exemplo, do debate feito na França, ou quanto se distinguiram, como foi o caso, por exemplo, né, do debate acerca desses conceitos, dessas ideias, na Alemanha, perfeito? Então a primeira coisa, pessoal, que eu quero resgatar com vocês, hoje a aula vai ser mais leve, tá? Do que aquela lá que nós falamos sobre a origem do homem, o conceito de homem. Então hoje a aula é um pouquinho mais leve, né? Qual é o histórico aí? Eu começo com essa primeira pergunta, nesse primeiro slide, nessa nossa lousa digital, vamos dizer aí, vai. Qual é o histórico da ideia de cultura? Durante muito tempo, que a gente tem que compreender, pessoal, é que o termo cultura, a ideia de cultura, não era aplicado tal como nós o compreendemos hoje, tá? Como todas as demais ideias, como todos os demais conceitos, as reflexões que vão sendo aperfeiçoadas, vão sendo transformadas com o passar do tempo, com a ideia de cultura foi da mesma forma, perfeito? Se você tiver mais dúvidas em relação, aliás, ao que é o conceito em si de cultura, eu peço para que você volte lá na primeira aula que nós tivemos, que é sobre antropologia, ciência da alteridade, em que eu explico para vocês, eu faço uma revisão mais ampla sobre os sentidos, né, atribuídos à ideia de cultura. Aqui nós vamos ver, basicamente, esse surgimento dentro da antropologia, perfeito? Então, durante muito tempo, ao menos desde a Idade Média, né, que é o que eu estou colocando aí no nosso primeiro ponto, né, nesse nosso primeiro item aqui, né? Então, durante muito tempo, até principalmente ali os desdobramentos das grandes descobertas do século XVI, a ideia de cultura, pessoal, é isso que vocês precisam entender, ela estava relacionada ao cultivo do campo,
aos cuidados dispensados ao gado, ou seja, a tudo aquilo que envolvesse a dinâmica de vida daquelas sociedades até então, que eram sociedades essencialmente rurais. A essa altura do campeonato, né, pessoal, não é novidade para vocês que desde a antiguidade, passando pela Idade Média, até o surgimento ali da Idade Moderna, né, século XVI em diante, que é quando vai realmente se intensificar de tal modo as relações de comercialização, vai se expandir as relações econômicas, nós vamos tendo cada vez mais a sedimentação, a formação do capitalismo moderno, né? Então até ali o que nós tínhamos eram sociedades essencialmente rurais. Não que não existissem formas de comércio, né, gente? Muito pelo contrário, né? Os comércios, eles estão presentes em sociedades das mais antigas, das mais ancestrais possíveis, né? Por exemplo, na Grécia Antiga, a gente já verificou em uma das nossas aulas de filosofia o quanto o próprio surgimento do comércio, né, das relações ali que foram sendo travadas entre as pessoas dentro do âmbito urbano foi importante, foi um fator fundamental para o próprio surgimento da filosofia. Mas aqui, em termos de comércio moderno, de formação de uma nova classe social comerciante, que depois vai ficar sendo conhecida como a burguesia no mundo moderno, isso acaba ocorrendo, essa grande transformação, a partir das mudanças que vão ocorrendo no mundo com o século XVI, o estabelecimento de novos mercados consumidores, a descoberta de novos continentes, de novas sociedades, perfeito? Então, aqui o que nós precisamos entender é que, até pelo menos ali a Idade Média, início do século XVI, a ideia de cultura, ela era relacionada intimamente ao estilo de vida que predominava nas sociedades, que era o estilo de vida rural, perfeito? Então se falava ali em cultura, como a gente até hoje usa, por exemplo, na geografia, quando a gente vai falar cultura da soja, cultura do milho, né? O que isso quer dizer? Cultura, nesse sentido muito estrito, diz respeito a essa questão de cultivo, principalmente. Né? A cultura como um conjunto de técnicas, de hábitos que você precisa para a realização de um cultivo específico, né? Bora você parar para pensar, costume um conjunto de, né, de conhecimentos, enfim, né, um conjunto ali de coisas que você precisa para poder cultivar, tem até alguma medida, guarda essa relação com a ideia que a gente carrega hoje de cultura. Mas o que você precisa entender é que isso era aplicado essencialmente a pensar as questões rurais, perfeito? Então isso predominou durante muitos séculos, durante muito tempo ao longo da história da humanidade, tá? E há múltiplos sentidos que depois disso, depois desse período das grandes descobertas, dessa identificação do outro, lembra que na última aula eu falei da carta do Pero Vaz de Caminha, né, o quanto aquela descrição daquela sociedade soava tão estranha para eles e tal. Então o que acaba acontecendo? Após esses primeiros relatos de viajantes, após a reflexão, principalmente filosófica, porque a antropologia vai nascer como ciência só no século XIX, então o que nós teremos serão pensadores, né, filósofos, por vezes, que refletirão sobre o homem, sobre as condições da nossa existência, né, sobre os nossos hábitos. Eu cheguei a falar na última aula, por exemplo, sobre um Michel de Montaigne, né, com vocês, que foi um dos primeiros que começou a ver aqueles relatos, tentar entender aquilo que era considerado pelos europeus como os não civilizados, olha aí a ideia de civilização já posta, ou como aqueles que eram os mais primitivos, né, das sociedades mais primitivas e tal. Então o que acaba acontecendo? Gradativamente, a partir do século XVI, mas expressivamente a partir de meados do século XVIII, múltiplos sentidos que passam a ser atribuídos à palavra cultura, tá? Então, você começa a ter esse emprego de cultura cada vez mais relacionado menos a essa dimensão do campo, vamos pensar assim, e mais relacionado a essa figura do homem, que vai se solidificar, que vai ter um conceito, inclusive, de homem, como a gente viu na última aula, a partir de meados do século XVII e do século XVIII, perfeito? Então, há múltiplos sentidos num primeiro momento que vão ser atribuídos à palavra cultura, e são até os dias de hoje, né, pessoal? Não há uma concepção única. O que há, obviamente, são algumas aproximações, né? Então, por exemplo, a cultura considerada dentro de um contexto de análise de hábitos dos seres humanos, né, em uma determinada sociedade, como costumes, as crenças, os valores que a gente carrega dentro da sociedade, até mesmo os nossos padrões comportamentais, que vão ser independentes de qualquer tipo de informação genética, ou seja, não serão biologicamente determinados, mas serão culturalmente determinados, né, socialmente construídos. Então, essa ideia de cultura é um conceito que vai começar a ser redefinido em meados do século XVIII. Por quê? O século XVIII, como eu trago aqui para vocês no terceiro item, que eu chamo de destaque na nossa mega lousa aí, pessoal. Por quê? Porque a cultura, no sentido que foi ofertada no contexto do século XVIII, vai se identificar com um período que é um período de grande revolução das ideias na Europa, que é o período do iluminismo, tá? Que vocês estudam história aí sobre o iluminismo europeu.
aquele período em que vai ser dada uma valorização muito grande à educação, em que as revoluções começam a acontecer, as grandes revoluções da história da humanidade começam a acontecer, vão sendo trazidas transformações do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e principalmente do ponto de vista, né, cultural, que é o que importa aqui para nós pensarmos acima de tudo, né? Então, o que acontece? Num primeiro momento, no século XVIII, não vai significar exatamente isso, análise de hábitos, de costumes, crenças e valores. Isso é uma concepção que nós temos mais contemporânea acerca da ideia de cultura, perfeito? É um dos significados mais genéricos, abstratos, que a gente atribui à ideia de cultura, embora a gente fale também em aspectos específicos, né? Então, por exemplo, olha, a cultura do povo tal, a cultura da sociedade Y, né? Então, quando a gente faz esse tipo de referência, nós estamos colocando cultura no sentido muito estrito. Mas aqui, tá? Aqui, nesse período do iluminismo, no século XVIII, num primeiro momento, cultura vai fazer referência a uma ideia de soma de saberes acumulados, né? Ou seja, saberes, modos de fazer e de ser, que foram transmitidos pela humanidade de geração após geração. E aí você tem que entender o seguinte, galera, no século XVIII, que é esse período do iluminismo, foi se construindo uma visão que vai ser muito difundida ao longo do século posterior, que é do século XIX, tá? Que é uma ideia de progresso, que é uma ideia cada vez mais de uma sociedade, vamos dizer assim, menos dominada por forças da religião e mais dominadas por aspectos relacionados à racionalidade moderna, né? À ciência moderna. Então, o final do século XVIII, início do século XIX, vai ser muito marcado por essa concepção de progresso, por essa concepção de desenvolvimento muito forte, até mesmo uma crença muito forte na razão de que poderíamos descobrir tudo quanto existe no mundo, de que o homem triunfaria sobre tudo. Então, quer dizer, é um momento marcado por isso, né? Então, o grande legado, a grande importância desse debate sobre cultura, que começa ali no século XVIII a ser mais atribuído a essa dimensão essencialmente humana, é o fato de que as discussões filosóficas vão deixar a cultura como sendo um atributo especificamente do homem. Perfeito? Então, o homem, o que seria o seu principal produto? O que seria o seu principal legado para as gerações, para os estilos de vida? Seria a cultura, né? Ou seja, todo esse saberes que ele foi produzindo com o passar do tempo e foi aperfeiçoando, que são saberes, né, fundamentais, essenciais para a nossa vida em sociedade. Perfeito? Então é isso que vai acontecer no primeiro momento no século XVIII. Na medida em que a palavra cultura, que é o que eu trago no último item aí para vocês, na medida em que a palavra cultura ela passa a ser associada, então, cada vez mais a essa perspectiva de progresso, de educação, né, no que no século XIX vai ser muito utilizado, porque vai ser dominado também por certos modelos de análise, vamos dizer assim, certo paradigma, que será o evolucionismo, que será uma inovação que virá da biologia, né? E na aula posterior nós falaremos bastante sobre isso, que virá da biologia, mas será utilizada para pensar a dinâmica de vida em sociedade, que será o darwinismo, sobretudo, né? Então essa ideia de evolução humana, né? De evolução do homem associada à razão, né? Então essa concepção, essa ideia vai sendo cada vez mais atribuída também à questão da cultura. A consciência da alteridade, da diferença e a cultura pensada como principalmente diferença vai ser uma coisa um pouco depois, viu, gente? Vai ser um pouco depois e vai ser um conceito que vai se tornando dominante depois só no século XX. No século XIX, nós ainda vamos ter uma percepção de cultura fortemente associada ao que era o grande modelo científico da época, que será o evolucionismo. Então, tanto é que no momento ali do século XIX, vai ter um debate muito forte entre sociedades civilizadas e sociedades primitivas, né? Sociedades mais evoluídas comparadas às sociedades menos evoluídas, né? A questão de pura e simplesmente pensar essas sociedades, né, de realidade mais tribal, vamos dizer assim, mais ancestral, como sociedades pura e simplesmente diferentes e não necessariamente inferiores ou superiores, né? Porque o debate evolucionista vai trabalhar com essa ideia de uma superioridade cultural em relação a uma inferioridade cultural. Então, isso só vai ser superado ao longo do século XX, perfeito? Então, no século XIX, ficará muito dominada essa percepção, num primeiro momento, de cultura como uma ideia de progresso, de educação, de evolução e de razão, né? Temas que começam ali principalmente no período do iluminismo, perfeito? E que vão se aproximando ao que era uma concepção da época relacionada a um outro conceito, que é o conceito de civilização, né? Civilização como produto de todos esses ganhos, vamos dizer assim,
culturais, né, ali num primeiro momento. Isso começa a ser incorporado e depois estará presente nos debates do século XIX e só vão ser ressignificados efetivamente ao longo do século XX, tá? Então, em síntese, só para que você possa compreender, o século XVIII, período do Iluminismo, cada vez mais uma centralidade, uma preocupação de refletir acerca do homem, né? Ou seja, vai sendo lançadas as bases para o que posteriormente se desenvolverá numa ciência do homem, ou seja, numa ciência que vai se dedicar a estudar a cultura, a alteridade, que vai ser a antropologia. Perfeito? Então, nesse primeiro momento, cultura e civilização ainda começam a se confundir ali um pouquinho, tá bom? Depois é que vai sendo definida de maneira mais clara. Bom, sobre essa relação, então, entre cultura e civilização, em meados do século XVIII, é o que eu trago no primeiro item para vocês, cultura passa a ser entendida como uma dimensão associada a progressos individuais de certas sociedades. Já a civilização passa a ser compreendida como progressos mais coletivos, mais amplos, de longo tempo, vamos pensar assim, né? Gradativamente só, pessoal, sobretudo a partir da intensificação de debates filosóficos, né, por parte de membros de nova classe social que surgiu ali, que já são filósofos burgueses, vamos dizer assim, que já estão ali dentro de uma cultura mais cada vez maior da liberdade, das novas descobertas e tal, é que a civilização, ou seja, essa ideia de civilização, vai passar a ser entendida de que forma, Brunão? Vai passar a ser entendida nisso que eu destaquei aqui, né, no meu giz amarelo na minha lousa aí para vocês, como um processo de avanços que vai culminar, ou seja, que vai resultar em melhorias das instituições, em melhorias da legislação de um povo, em melhorias em relação ao campo da educação, perfeito? Em suma, a civilização vai passar a ser entendida cada vez mais, né, como um processo que arranca a humanidade de uma situação de ignorância e de irracionalidade e coloca essa humanidade numa situação de progresso, de evolução, de desenvolvimento, né? Tanto é que hoje em dia, viu, pessoal, a gente debate muito essa questão da civilização e olha para trás e até fala, olha, existiam civilizações muito desenvolvidas na antiguidade, mas com um olhar que nós temos hoje. Então, por exemplo, a gente olha para os egípcios, sei lá, né? Você vai falar, nossa, os egípcios tinham um sistema muito desenvolvido, ideias muito desenvolvidas, né? Tinha um calendário que era super complexo, tinha um regime ali de plantio, enfim, às margens do Rio Nilo, que era todo sofisticado, então eles inovaram. Então, ou seja, você atribui àquela sociedade, ao longo de um certo tempo, como produtos culturais, vamos dizer assim, daquele povo específico, uma perspectiva de avanço civilizacional. Perfeito? Tanto que quando a gente vai falar da nossa civilização hoje em dia, a gente volta aonde para poder fazer referência a ela? A gente começa a falar principalmente daquilo que foram os principais legados, vamos dizer assim, as bases da civilização ocidental moderna. A gente faz referência ao que começou a acontecer, por exemplo, naquele contexto da Grécia Antiga. Né? Então, quer dizer, todas as inovações, o surgimento da filosofia, né, os avanços científicos, os aspectos mais relacionados as próprias invenções, a questão do estilo de vida urbano, tudo aquilo ali, né, a ciência cada vez mais, ciência que entre aspas naquele momento, né, mas que começa a ter inovações técnicas, alguns desenvolvimentos tecnológicos, então tudo isso a gente atribui como produto de uma civilização, ou seja, de um povo que vai transmitindo geração após geração esses conhecimentos, né, então tudo aquilo que tira nós de uma situação de completa ignorância em relação ao mundo, em relação a nós mesmos, e tira a gente dessa condição de irracionalidade ou de atribuir a forças místicas, etc., né, os acontecimentos ao nosso redor, vai sendo gradativamente entendido como produto de uma determinada civilização, né? Então hoje a gente fala assim, nós pertencemos à civilização ocidental, embora dentro dessa civilização ocidental haja diferentes culturas, né? Hoje é essa a concepção que nós temos. Há algumas coisas que nos ligam a essa ideia de progresso, de desenvolvimento, né? De principais legados, vamos dizer assim, da civilização ocidental. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que essa mesma civilização possui muitas diferenças culturais dentro de si, né? Possui atributos e especificidades que são de um povo, de uma sociedade, perfeito? Então, veja, nesse primeiro momento, civilização ainda vai ser entendida como esses processos de avanço, tal, que culmina aí nessas melhorias institucionais, educacionais, né? E etc. E é a partir dessa concepção que o caminho para os debates mais científicos das diferenças entre, né, os conceitos de civilização e de cultura, pessoal, vai ser organizado e feito ao longo do século XIX. Então, vamos lembrar novamente o que eu acabei de falar. Ao longo do século XVIII, ocorreram uma série de revoluções, uma série de transformações que política, economicamente e socialmente fez
principalmente as sociedades europeias, mudarem muito, né? Então você pega revoluções como a Revolução Francesa, né? Mesmo na América, a Revolução Americana, com os ideais de liberdade, o processo da luta de independência, a Revolução Industrial, que já tinha ocorrido no final do século XVIII. Então tudo isso vai colaborando para uma mudança de mentalidade, vamos dizer assim, né? Que vai cada vez mais trazendo a nossa atenção para tentar entender melhor o homem e as criações essencialmente humanas, ou seja, esse aspecto cultural. Joia? Então isso é um movimento de transformação. Aqui no terceiro item, como eu trago para vocês, os debates em torno dos termos de cultura e civilização, pessoal, eles não vão ser os mesmos entre os países, tá? Isso é preciso ser dito também. Por quê? Porque os países têm diferentes características culturais. Eles têm diferentes problemas nacionais, vamos dizer assim. Eles têm diferentes configurações ali, políticas e econômicas, tá? Então a gente sabe, e sempre soube durante muito tempo, que parte principalmente do desenvolvimento intelectual, ele se deu sobretudo na França, né? Então na França, vamos pensar assim, foi se construindo cada vez mais uma valorização da ideia de cultura, quase como sinônimo, ou quase como análoga à ideia de civilização, de modo que as duas se confundiam. Então, cultura e civilização tinha quase que uma relação de confusão entre ambas ali. Por quê? Porque ambas significavam, em alguma medida, naquele momento, né, meados do século XVIII até parte do século XIX, essa concepção de desenvolvimento, de progresso, né, de crença na razão. Não é à toa que, por exemplo, dentro da sociologia, nós veremos depois mais à frente, né, dentro da sociologia, aliás, vocês, né, do segundo ano já devem ter estudado no ano passado, né? Quem estiver aqui acompanhando o vídeo que não tenha visto, né? É só acessar aulas que eu tenho carregado principalmente ali em relação a conteúdos do primeiro ano, perfeito? Mas em sociologia, tanto é que no primeiro momento o próprio desenvolvimento da sociologia vai se dar a partir das ideias, por exemplo, de um autor como Auguste Comte, que vai justamente trazer alguns dos métodos da física, né, e de outras partes para pensar o que seria essa sociedade moderna, né, assentada na visão dele de um progresso contínuo, né? São as ideias positivistas, por exemplo, né? Como essa questão de cada vez mais entender essa sociedade mais racionalizada, que rumaria num progresso ininterrupto. E não é bem assim que as coisas acontecem, né? No século XIX havia essa atmosfera, no XX veio todos os conflitos, né, todas as guerras para mostrar que o homem não é tão racional assim, né? Mas enfim, esse é um debate que eu vou fazer em outro momento com vocês, perfeito? Mas no que importa aqui é entender isso, cultura e civilização, no caso do contexto francês, foi sendo entendida quase que praticamente como sinônimos, perfeito? Foi sendo entendido basicamente como sinônimos. Agora, o que eu vou destacar aqui para vocês no último item, isso não era consenso. Por quê? Porque, por exemplo, no debate alemão, né, vamos imaginar, a Alemanha em meados do século XIX ainda não era nenhum país, era um grande império, depois foi passando por um processo de centralização política, né, foi organizando ali uma nova elite, foi se burocratizando como país e tal. Então o que aconteceu ali? Na Alemanha, esse debate no primeiro momento, que vai ser interessante também, vai fazer uma diferenciação entre a ideia de cultura e a ideia de civilização. Então, por exemplo, cultura, que era, né, do alemão Kultur, não sei nem falar alemão o que é o certo, viu, pessoal? Vocês podem até me corrigir aí se eu estiver errado na pronúncia, né? Mas cultura vai passar a ser compreendida principalmente como tudo que contribui para o enriquecimento intelectual e espiritual, né? Em alguma medida, se a gente parar para pensar, parte dessa concepção que vai ser desenvolvida ali na Alemanha, a gente traz até hoje, né? Quando você vira, por exemplo, e fala pro cara assim, pô, esses caras não têm cultura nenhuma. Efetivamente, todo mundo tem cultura, todo mundo produz cultura, né? Mas a gente diferencia até hoje o que seria uma cultura mais desenvolvida, vamos dizer assim, mais evoluída até, em alguma medida, uma cultura mais refinada, em relação a uma cultura mais popular, assim, uma cultura mais, né, sei lá, meia boca, vamos dizer assim, né? É uma visão até preconceituosa, obviamente, sobre tudo isso. Mas percebe que parte dessa discussão começa lá, principalmente, naquele contexto da Alemanha, que é uma sociedade que está passando por profundas mudanças. Porque o que você tinha? Você vai tendo cada vez mais uma burguesia nova que vai surgindo, que estará na base, né, do processo de unificação da Alemanha, da Revolução Industrial Alemã tardia do século XIX, em contraposição a uma aristocracia rural que ainda dominava o país desde sempre, né? Então, essa nova classe que vai surgindo, vamos pensar assim, digamos assim, começa a ter esse debate, começa a ter essa discussão. E aí eles vão entender ali naquela época que cultura, né, dessa ideia de culture, passa a ser compreendida como tudo que contribui para o enriquecimento intelectual e espiritual, essa fineza de espírito, vamos dizer assim, né? Enquanto civilização, que era preferida principalmente na França, entendida de maneira análoga à ideia de cultura, passa a ser entendida como algo de aparência brilhante e refinamento, só que aparência brilhante e refinamento
superficial e não efetivo. Então, cultura como aquela coisa que eleva a pessoa, que diferencia, que confere um novo status, né? E civilização como algo superficial, que é produto daquela época, que está sendo construído, que está sendo desenvolvido e levado adiante pelas próximas gerações. Perfeito? Bom, pessoal, esse é um debate mais genérico. Eu falei mesmo, a aula aqui, o intuito não era ser muito longo, era mais para preparar, aquecê-los a respeito desse debate, das diferenças sobre a ideia de cultura e sobre a ideia de civilização, até porque nas próximas aulas depois nós vamos falar um pouco mais sobre as concepções científicas de cultura e as visões dos principais antropólogos, né, daqueles do surgimento da antropologia, acerca dessa ideia de cultura, perfeito? Então espero que a aula tenha sido bacana, que tenha servido para alimentar aí a sua reflexão. Continue ligado, estude e vamos que vamos, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!